sei o que é que eu faço agora no começo, entendeu, pessoal? Então vocês me perdoem. É o meu primeiro vídeo. Dê like, dê uma joinha. Aproveitando que essa semana eu vou postar no Instagram, no @cacautels, como foi o meu período de retiro. Vou falar um pouco sobre como foi lá e aproveitar e responder as perguntas de vocês que foram feitas no Instagram. Eu decidi fazer o retiro de yoga quando eu estava em Bali. Eu já tinha a passagem indo de Bali para Tailândia e eu não tinha decidido ainda o roteiro lá. E aí uma amiga minha, que é a Chloe, que é francesa, ela já tinha feito um retiro em Nepal e me indicou o site, que é o site que eu indico para vocês, que é o Book Yoga Retreats. Lá você encontra retiros de yoga do mundo todo. A maior parte, as aulas são ministradas em inglês. E lá você consegue encontrar os retiros, inclusive fazer o pagamento antecipado dos retiros e se comunicar com o local que você escolheu. Optando pelo Swansat, que é um retiro que fica em Chiang Mai. Eu já tinha visitado as Ilhas Pipis e haviam opções nas outras ilhas, só que eles eram bem mais caros e como eu tinha passado 30 dias em Bali, eu achei que valia a pena ir para um local diferente de praia e também o valor compensou. Foi um dos locais mais baratos. O retiro, ele custou o total de 14 mil bahts, que é a moeda de lá. Isso dá aproximadamente 1.400, 1.450 reais no valor de hoje. Eu paguei 20% no cartão de crédito e paguei o restante lá em dinheiro. Fiquei lá do dia 15 de junho até o dia 29 de junho, então foram 15 dias. Nesse valor de 14 mil bahts, estava incluso a alimentação. Eram 3 alimentações, café da manhã, almoço e janta. E a gente tinha fruta, água liberada, chá o dia todo. Eu tinha direito a 2 aulas de 2 horas por dia. E a hospedagem, que no caso, esse valor é o valor para quem fica em alojamento coletivo. E aí, se eu não me engano, eram mais de 10 camas, mas também muito tranquilo, muito confortável. Lá a gente acordava em torno de 5h30, 5h40 da manhã, porque a primeira aula era às 6. E do horário que a gente acordava até o término da primeira aula, que terminava por volta de 8 horas, 8h20, a gente tinha voto de silêncio. Inclusive, algumas vezes eu esqueci e eu acordava dizendo bom dia pra todo mundo e recebia em torno aquelas caras assim, tipo, ô sua retardada, aquela boca, que é o momento do silêncio. E aí a gente ia pra essa aula de yoga. Lá eles trabalham com o Yin Yoga. Eu não sou nem um pouco especialista. Eu tinha feito algumas aulas perdidas de Hatha Yoga. Meu nível era muito básico. Porém, assim, achei muito parecido com a Hatha. Em alguns momentos ele tem algumas atividades que são mais enérgicas, mais parecido com a Ashtanga, mas mesmo com o meu nível básico eu consegui acompanhar, porque o que vai mudando do nível básico para o nível de quem tem mais experiência é até onde você consegue ir naquela postura, mas todo mundo consegue fazer. E eles têm uma espécie de ferramentas, que é um tijolo, algumas almofadas que vão ajudar você dependendo do seu nível de flexibilidade. Inclusive eu usava sempre todos. Porque eu nunca conseguia fazer nada. E lá tinha gente de todos os níveis, inclusive tinha uma professora de yoga da Coreia que tava lá, né? E assim, o bom é evitar olhar para esse pessoal que é mais profissional, porque você fica com um pouco de vergonha de como tá a sua postura. Mas assim, no mais, foi super tranquilo fazer as aulas, tem um período legal de meditação antes e um período legal de meditação depois. Mas fora isso, foi muito tranquilo. E aí, assim, a gente tinha a primeira aula. Depois dessa primeira aula, íamos todo mundo tomar esse café da manhã. Comida totalmente vegana. A comida do café da manhã era maravilhosa. Frutas que eu não conhecia, frutas frescas. Depois, a gente tinha um tempo livre. Nesse tempo livre, existiam workshops.
podiam ser pagos ou não. Exemplo de workshop, a gente teve um sobre música, a gente teve um sobre escrever, a gente teve um sobre pintar, né? Eu fiz um pago que era específico de comida tailandesa, que foi muito legal. E também você poderia sair para fazer massagem, porque ficava num local próximo. E a pessoa na massagem ia lhe buscar e ia lhe deixar, também era pago. Depois desse tempo livre, a gente ia almoçar, era em torno de meio-dia, almoçávamos todos juntos, existia um segundo tempo livre, né? E às 4 horas a gente tinha a segunda aula. Eu nunca conseguia fazer a segunda aula, porque depois da primeira eu estava acabada. Então eu sempre acabava fazendo alguma coisa, mas essa aula terminava em torno das 6 horas, em torno das 6, 6h30, que era quando nós jantávamos. E depois da janta poderia ter um workshop ou tempo livre. Como ele fica um pouco mais distante do centro de Chiang Mai, a turma toda lá optava a ir para o centro de Chiang Mai só nos finais de semana, porque sábado a gente só tinha as primeiras aulas, não tinha aula à tarde. Então geralmente a gente ia sábado para Chiang Mai, aproveitava a cidade, tem feiras lá maravilhosas, assim, muito boas mesmo. Ou então a gente ficava sábado lá e deixava para passar o domingo inteiro em Chiang Mai. O retiro é de um casal, uma americana e uma austríaca, os dois falam inglês, as aulas são ministradas em inglês e todo mundo que tá para lá acaba se comunicando em inglês. Mas tinha gente do mundo todo, e tinham pessoas de níveis diferentes de inglês. Confesso para vocês que eu tive dificuldade nos primeiros dias, principalmente por causa do vocabulário, que é um vocabulário mais específico da prática de yoga. Mas eu usei a dica de ficar próximo ou ficar de frente na hora da aula de alguém que era inglês nativo. Ou seja, ele ia entender o que a pessoa estava falando e, consequentemente, ia executar as poses da forma correta. Ou eu ficava próximo ou de frente de alguém que já tinha um nível avançado de yoga, porque eu ia repetindo só o movimento. As aulas tinham pouca gente, então eu acabava olhando para o amiguinho que estava do lado. Inclusive, foi uma brasileira que ela falava quase nada de inglês. E assim, ela não teve dificuldade de se comunicar porque ela falava errado, não se preocupava. Então a grande dica vai, fala, as pessoas vão estar abertas para falar com você, porque grande parte das pessoas não fala inglês como primeira língua. E aí, assim, também você pode ficar calada, é bom que você aproveite o retiro todo para ficar em silêncio. Eu aconselho tentar falar porque vai ser bom para a sua prática de inglês. Algumas pessoas perguntaram sobre a comida. A comida é vegana, né? Como eu já falei, mas em toda a Tailândia existe um item que é a pimenta, né? A maior parte das comidas na Tailândia, elas são agridoces. Elas são doces e apimentadas, ou apenas apimentadas, e aí vai. Eu sou do Ceará, e no Ceará a gente usa pouquíssimo pimenta, e foi bem difícil pra mim. Não só lá, como na Tailândia como um todo. O ideal é você sempre perguntar se é apimentado ou não, mas se é spice ou não, mas eu já adianto que mesmo quando eles disserem que não é apimentado, vai ser um pouco apimentado. E aí, acho que com o tempo seu paladar vai se acostumando, mas principalmente lá no retiro de yoga, eu senti menos dificuldade, porque existiam opções com pimenta e sem pimenta, e foi muito legal. Eu nunca tive muita experiência com comida vegana, tinha almoçado algumas vezes, mas nada que eu tivesse passado tanto tempo, e me surpreendeu bastante, assim, eu não senti falta de proteína. A comida era muito gostosa, comida fresca, produtos frescos, assim, tinha muitas coisas que eram típicas, então pra mim foi muito legal. Eu sinto muita falta da comida de lá. Depois da Tailândia eu fui pra Inglaterra, então me fez muita falta. A comida era saudável, assim, não faltava comida. Durante os intervalos a gente tinha fruta disponível, tinha chá, tinha suco, então foi muito legal. E aí, como foi que eu cheguei lá? Eu não fui
não fui do Brasil direto pro Retiro, né? Como eu falei, eu fui de Bali, tava em Bali, de Bali voltei para Bangkok. E aí eu acabei decidindo ir de ônibus para Chiang Mai. Eu tava com uma mala grande, não, já tava nos meus 20 últimos dias na Ásia e eu passei 2 meses lá no total. E para evitar pagar mais pela passagem e até para ter a oportunidade de andar de ônibus por lá, ver como é o interior mesmo da Tailândia, eu optei por ir de ônibus. Indo de ônibus, Bangkok para Chiang Mai, se eu não me engano, era em torno de 12 horas. Eu vi que no meio existia uma cidadezinha chamada Sukhothai, que lá tem uma parte histórica, que tem alguns templos, ruínas de templos antigos budistas, e achei que valia a pena pegar o ônibus de Bangkok para lá, dormir uma noite, passar um dia, dormi uma segunda noite e de lá parti para Chiang Mai. A viagem ficou super curta. Eu comprei a passagem de Bangkok para Sukhothai num site chamado 12 Goasia. Lá tem várias empresas que trabalham com esse tipo de transporte. Você compra, já paga lá, já recebe seu e-ticket, vai para a rodoviária. Eu saí de lá às 10 horas da manhã e cheguei às 18h10 lá em Sukhothai. Dormi, né? Fiquei numa hospedagem super bonitinha. No outro dia aproveitei bastante a cidade. Eu vou falar mais no detalhe sobre Sukhothai no Instagram, acompanhando os stories a partir de hoje. E assim, foi uma experiência muito legal, não me arrependi. Fiquei lá sozinha, me senti muito à vontade, achei seguro. Dormi no outro dia de manhã, lá no centrinho de Sukhothai, eu já comprei a passagem de Sukhothai para Chiang Mai, e aí foi em torno de 4 a 5 horas, não lembro bem, mas foi super tranquilo porque a viagem que eu faria toda, inclusive tem essa opção de fazer de ônibus à noite, em ônibus leito. Eu fiz mais tranquilo de dia, também pude aproveitar as paisagens e tal. Enfim, cheguei em Chiang Mai. De Chiang Mai, eu peguei um tuk-tuk, eu podia pegar um tuk-tuk ou um táxi. Eu vou colocar aqui o nome de um aplicativo que eles usam lá bastante, que é como se fosse Uber daqui. E até o tuk-tuk você pode pedir por esse aplicativo, é super legal. Paguei super barato também pelo tuk-tuk e em 20, 30 minutos eu estava no Retiro. No geral, pessoal, foi uma experiência muito boa pra mim. Como eu falei, eu não tinha um nível avançado de yoga, nunca fiz mais de 30 dias. Em algumas vezes na minha vida eu fiz algumas aulas e parei. Foi muito boa a experiência de conhecer outras pessoas. Teve um workshop que foi de dança, que a gente dançava no escuro, que é mais para você liberar a expressão e os movimentos, que foi assim uma experiência para mim maravilhosa. A gente teve um workshop de uma arte de cura chinesa, que eu vou colocar o nome para vocês aqui, que também foi uma experiência muito boa. E eu tinha ido para lá um pouco para escrever, porque eu tô falando um pouco sobre esse meu processo de recomeço, né, que inclui toda essa viagem no livro. Então eu queria um lugar tranquilo para eu poder escrever e ter novas experiências. Foi muito bom. E eu também tinha algumas coisas comigo para resolver. Então, assim, os momentos de meditação, por mais que muitas vezes eu não tivesse paciência, tinha horas que teve momentos muito importantes para mim, para que eu acabasse aceitando coisas desse meu processo. Teve uma aula que foi a aula dos choros. No final da aula eu chorei bastante, né? Porque tinham coisas que eu tinha que lidar, que fazia um tempo que eu tava fugindo, e aquela aula acabou me trazendo aquela lembrança. Foi muito legal, assim, foi muito calmo, foi um momento de sossego. O local era bem de contato com a natureza. Alguns dos workshops eram de trabalhar com lixo orgânico, era de saber como algumas técnicas de permacultura funcionam, né? Permacultura são técnicas de convivência com a natureza, onde você pode cultivar. E é isso, eu acho que eu vou conseguir mostrar um pouco para vocês da experiência no Instagram. Deixem, se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem comentar, deixem os comentários de vocês, ou aqui no vídeo, ou na última foto do Instagram. Eu vou responder com todo prazer lá nos stories. Eu vou deixar o link também da pré-venda do livro.
E vou deixar o link do site, onde eu vou deixar todas as informações escritas lá também. E vocês podem conferir alguns textos do livro. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Ajudem essa amiguinha. E é isso. Foi muito bom estar com vocês, ficar com vocês e até a próxima.